Com essa musiquinha aqui quietinha. Oh, delícia. Oi, Luzar. Boa noite. Um minutinho. Ó, já são 8h32. Vamos começar, né? Uma loucura, né, Luzar? Mandinha de asas, de auréolas. Loucura. Vamos começar já. 20h33. Oi, Luci. Começando mais um papo de reflexões online. Enrolei toda a língua. Começando. Fala, Angelical. Boa noite. Uma loucura, né? De fofoleta. Sejamos todos bem-vindos ao Papos e Reflexões Online, dia 22 de outubro de 2019. Terça-feira, aqui no mesmo bate-canal da titia, aqui no Instagram, no Mo Salomão Psi, e depois lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Mônica Salomão. Se você ainda não se inscreveu, será um prazer ter você como seguidor, inscrito no meu canal. Oi, Ellen. Oi, Thalita. Boa noite. Sejam bem-vindas. E acompanhando todo o movimento do Papos e Reflexões, esse meu programa, que já existe há 17 anos, aqui físico, na rádio aqui de Valinhos, durante 11 anos lá na Rádio Mundial e agora, já não me lembro mais se é 1 ou 2 anos, aqui online. Acho que já é 2 anos, né? Não me lembro mais. É tanta coisa. Boa noite. É tanta coisa que acontece que a gente vai esquecendo, né? Porque também, se for ver, não tem grandes importâncias, né? Quanto tempo? Pra que essa mensuração, né? Fala sério. Qual é o sentido, né? Das mensurações todas. Eita! Tava tentando tirar o filtro. Vamos lá. Sem filtro, colega. Pronto. Agora a titia nua e crua. E como diz lá no meu post de hoje, aqui no canal do Instagram, no meu perfil do Instagram. Oi, Thiago, boa noite. Oi, Marilda. Herege, pecadora. Não leu ainda? Ah, vai lá, vai ler. Olha, foi muito legal escrever esse artigo, porque eu pesquisa aqui minha e tal. E aí foi muito bacana me dar conta, né, desse movimento e compartilhar com as pessoas que estão afim. Que é para isso, o meu perfil no Instagram é para isso, o meu perfil no Facebook também, no canal do YouTube também, é compartilhar. Oi, Jô, seja bem-vinda. Compartilhar aquilo que é resultado da minha prática diária, pessoal e profissional, e poder auxiliar também quem está afim de fazer o mesmo tipo de exercício, né? Oi, Antônio, seja bem-vindo. Vamos começar? Tinha vários assuntos que ficaram meio que passeando na minha cabeça hoje, durante o dia, inclusive.
E eu não sabia ao certo o que era pertinente, né, pra gente falar. E aí, um ficou aqui mais fortinho agora. E eu acho que é bacana a gente então falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre apropriação. E aí, quando a gente fala sobre apropriação, a gente está muito acostumado a pensar, a entender sobre apropriar-se de algum objeto, de algo material fora da gente, né? Mas, na verdade, a gente vai pegar emprestado esse tipo de conceito e trazer pra gente, pra nossa vivência conosco. O que significa efetivamente apropriação? Apropriação de si, do próprio espaço. Abre uma gama de reflexões incrível sobre esse assunto. Primeiro de tudo, quando a gente fala sobre apropriação, a gente está falando de tomar posse de algo que já é meu. E nesse caso, em relação a mim, objetivamente, infelizmente ainda, de um espaço em mim, na minha vida, no meu espaço, o espaço que eu ocupo com a minha corporalidade e o espaço que eu ocupo no mundo está diretamente ligado ao tanto que eu me percebo. Quando eu não me percebo, não me saco, eu não me investigo, não me aprofundo em mim, não me desbravo, é quase impossível eu atuar com apropriação. Porque é meio matemático. Como é que eu vou me apropriar de quem eu não sei que tem aqui dentro de mim? Eu não sei quem eu sou. E não é só, eu sou homem, sou mulher, sou gordo, magro, baixo, alto, gosto de meninos, gosto de meninas, sou psicólogo, sou engenheiro, sou bancário, sou adolescente, sou idoso, sou solteiro, sou casado, sou gay, sou hétero. Não é só esses aspectos, é quem eu sou genuinamente, que pessoa existe aqui dentro de mim. E quando a gente fala sobre que pessoa existe dentro da gente, quais são as pulsões genuínas, quais são os desejos, o que me faz sentir, me emocionar, vibrar, o que me faz parar, continuar, caminhar, escolher. Que aspectos são esses que me esculpem, que me tornam quem eu sou? Quase que na totalidade, quando a gente entra nesse assunto, grande parte das vezes as pessoas dizem: mas eu sei quem eu sou. Eu já me entendi, já me desbravei. E aí eu falo assim: poxa vida, quando a gente vai com muita certeza para essa fala, é bacana observar que tem alguns mecanismos aí que eu ainda não entendi direito, ou não percebi, ou tô na defensiva,
Ou de repente estou numa personagem. Você já parou para pensar? Qual é a personagem que você está acostumado a apresentar para o mundo? Qual é a personagem que te deixa mais seguro para interagir na vida? Quais são as características que você já sacou que são mais bem aceitas lá fora de você, no mundo em que você vive? E aí presta atenção que muito provavelmente você está nessas características. Porque elas são seguras, porque foi o que você aprendeu, porque você elegeu, porque te dá uma sensação de conforto bastante significativo, porque te dá uma ilusão de segurança, de aprovação. Ai, as pessoas gostam de mim. Quando eu tô desse jeito, as pessoas gostam de mim. E aí, isso também abre um outro leque para fazer a gente observar quantos escambos a gente faz, quantas trocas inconscientes a gente faz com o grupo. Para eu ser aceito, eu tenho que passar por cima disso, ok? Então eu passo por cima de mim, do meu direito de me respeitar, de ser, porque eu tô a fim de receber aquilo que parece que o grupo pode me dar. Então vou lá. E aí eu exijo. Fico puto, inclusive, se eu passo por cima de mim e o outro não me dá. Se a gente parar para prestar atenção... Ai, Cacilda Becker. Várias vezes a gente faz isso, né, com a gente, com nós. Por que será que a gente faz isso? Por que será que a gente aprende a fazer escambo lá fora e com muita facilidade, sem nem se dar conta, se desapropria deste ser, grande parte das vezes desconhecido? Vamos a algumas percepções, verificações. Inclusive um parênteses, todos esses dados, eles são verificados, eles são dados concretos, verificações científicas. Quando eu falo aqui, eu não falo de achismo, eu falo embasado em estudos científicos, mais caseiros, estudos bem estabelecidos, de renomes, de pessoas mais próximas, colegas, da minha vivência diária no trabalho há tanto tempo. E também nas minhas experiências pessoais, né? Então toda essa somatória de dados que eu trago aqui para embasar a nossa reflexão, né? Então, se você é esse aí que vem, outro dia eu ouvi, né? Mas isso é o seu ponto de vista. Não, colega. Se eu falar para você o meu ponto de vista, diverge muito sobre vários aspectos que eu tô passando aqui. Dá uma preguiça, né? Que a pessoa quer ficar na resistência e quer me levar para lá também. E aí eu falo, não, colega, quer ficar na resistência, fica aí sozinha, direito seu, fica. Cada um seu. Eu tô aqui lidando com a verificação científica da coisa, desse estudo da nossa realidade, né? Então, quando a gente fala em desapropriação, a gente está falando de uma realidade que reside no planeta. Desapropriação de si. Quando, por exemplo, eu
passo por cima do meu direito a prazer. Só porque eu encontrei um só love e me senti mais segurinha, aprovadinha, desejadinha. E aí, para conseguir ficar ali, para não correr risco, eu me submeto, sei lá. Meu par não gosta que eu fale do jeito que eu tô acostumada a falar. Eu também falo demais, né? Vamos, porque, love, pô. Amar é ceder. Desapropriação. Quando a gente passa por cima do direito de ter tesão na atividade que escolheu fazer. Essa desapropriação ela é mais antiga, né? Porque a gente já nasce ouvindo, olha para o mercado e percebe qual é a profissão que está mais rentável, qual é a profissão do futuro. E aí eu vou lá, passo por cima do meu direito de sentir tesão naquilo que faz sentido para mim, na minha atividade diária, onde eu fico um puta tempo para ir para um lugar, fazer uma personagem para conquistar um status, uma grana, pertencer, né? E aí eu faço escambo, não estou percebendo que quando eu faço isso, essa desapropriação, a conta é muito cara, porque o meu corpo, a minha corporalidade, a minha mente, o meu âmbito psíquico, a minha alma, o meu âmbito energético vai sinalizar na prática quanto eu tô forinha daquilo que faz eu me regozijar, daquilo que me causa calafrio, que me impulsiona, que me dá vontade genuína de desenvolver. Aí vem a cultura que a gente é educado e fala assim, mas isso, colega, é utopia, né? Porque quando você está preocupado em pagar suas contas, em sobreviver, não dá para ter tesão e prazer na atividade, no ofício. Então, isso é uma lenda urbana que a gente continua comprando. E por que a gente compra? Porque estamos todos desapropriados. Por que a gente está desapropriado? Porque a gente não se conhece. Por que a gente não se conhece? Porque é mais fácil não correr risco. É mais fácil eu deixar a vida funcionar do jeito que todo mundo está habituado. Que eu também fui treinado. Que o certo é desejar casar. Mas acho um saco ter que ficar lá com a pessoa. Tem dias que eu não queria nem ver a cara dela. Eu queria dormir sozinho. Queria poder ir fazer meu cocô sem ficar, amor. Que chata. E ela, eu não queria fazer comida, eu não queria lavar a roupa daquele mal acabado, que não faz a parte dele. Mas isso são os ônus de estar com o seu love. Desapropriação da boa, genuína. E aí, o que a gente faz? Num nível não controlável, não consciente, a alma da gente vai levando a gente para vivenciar, ainda enquanto estamos aqui nessa realidade, nesse exercício, a apropriação. Como é que a gente é levado, às vezes meio que forçado, porque
de boa a gente não escolheu, porque a gente estava lá todo impregnado pelo movimento viciado, né, do nosso sistema, a gente adoece. A alma fala assim, disso não vai morrer, mas eu vou fazer passar um dobrado para ficar com tanto desconforto que não vai dar para ficar na zona do conforto. Não vai dar para ficar naquele status seguro que aprendeu, como todo mundo, né? Não dá, vai dar um faniquito, um ciricutico, que vai fazer alguma coisa, vai buscar alguma coisa, vai, não vai conseguir ficar parado. Porque vai lá no tradicional, a alma falando, né? Vai lá no tradicional, vai buscar a medicação, vai buscar isso, vai buscar aquilo outro, vai um monte de ferramenta, vai ajudar a dar uma aliviadinha. Mas é inha. Já viu como a gente usa na nossa cultura assim? Ai, que lindinha, bonitinha, gracinha. Lá, né, no status de adequação, o inha é uma tentativa mesmo de aprisionamento e diminuição. Eu volto a dizer, vai lá depois ler o meu post sobre quanto a gente não entende o conceito genuíno das coisas, como nós somos reféns desses conceitos, porque a gente nunca foi educado e nunca se habilitou no questionamento. Até porque quando você vai para o questionamento, que a tua alma muito cedo não consegue permanecer na prisão, você é objetivamente rechaçado, você é ridicularizado, você é apontado, você é criticado, julgado. E isso faz parte, porque ninguém quer, né, ver alguém que chega falando um monte de coisa que tira essa pessoa do conforto, da sensação de que tá tudo bem, não precisa olhar para isso. É muito difícil, dá medo, dá insegurança, com todas as ideias o que eu mais ouço, né, e sempre ouvi, mas parece que agora as pessoas têm menos medo de falar, é assim, mas se eu der vazão para o que eu tenho vontade na minha alma, nossa, eu vou ferrar com tudo, eu não vou conseguir ficar. E é uma bobagem, isso é uma ilusão que foi implantada na nossa cabeça para que a gente tenha medo mesmo de assumir quem a gente é. E aí, consequentemente, a gente fica desapropriado de si. Porque se a gente não conhece a gente não toma posse, a gente não faz valer o nosso direito. Eu vou dar um exemplo que acontece muito comigo e isso primeiro de tudo, me dá uma oportunidade muito grande e muito boa, muito bacana, para eu ir para esse lugar de consciência toda vez, quem eu sou, qual é o meu espaço, o que eu tenho direito, sem precisar brigar com nada. É óbvio que tem dias que me pega de veneta esquentada, e aí vai uma saraivada, né? Mas também tem a ver com a energia da pessoa, que tá precisando de uns tapas na cara e não se dá conta. E eu nem conheço a pessoa, né? Como eu sou muito conectada e isso não é uma qualidade, uma característica que eu levei muito na cabeça por não entender direito até eu perceber e escolher trabalhá-la. Então, para mim, não existe no universo algo que não tenha uma função, um significado, né? Enfim, eu presto atenção e aproveito os exercícios, não deixo passar e fico muito grata sempre, por mais difíceis, desconfortáveis, indigestos que às vezes eles possam parecer. Então eu vou contar um que aconteceu já faz acho que uns, não sei se um mês,
acho que quase um mês. Eu fui numa loja que tem em várias cidades daqui, né? Inclusive aqui tem em Valinhos, tem lá em Campinas, que é uma loja onde vende material para festa, embalagens descartáveis, ecologicamente incorretas, doces, coisa para fazer festa, sabe? Coisas não granel, em grande quantidade para comprar para fazer festa de aniversário, fazer casamento e tal, esses materiais. E aí eu fui nessa loja num horário que eu tava procurando uma coisa específica, num horário que eu não sabia que era tão muvucado o estacionamento. Aí eu entrei com o meu carro e me deparei com... Eu queria uma vaga que tava lá e eu elegi, porque meu carro é pequeno, e eu falei, ali cabe. Mas ela era um pouquinho dificinha. E tinha mais, acho que 4 pessoas fazendo manobras também para estacionar o carro. E essas 4 pessoas eram homens. E dos 5, eu era a única mulher que estava começando a estacionar o carro. O moço que fica lá disponível para fazer auxílio, para ajudar e tal, ignorou as 4 outras pessoas que estavam fazendo a manobra, atravessou o estacionamento, ele estava lá do outro lado, tinha pelo menos 3 pessoas fazendo manobra com o carro perto dele. E ele atravessou o estacionamento e se dirigiu só a mim. E chegou lá e começou, não, dona, vem pra cá. Como eu entendo que nós vivemos num país e num mundo extremamente desrespeitoso, desapropriador, inconsciente sobre esse movimento preconceituoso e machista com a mulher, eu simplesmente parei o carro, abaixei meu vidro, com muita educação, porque eu tava super fofinha aquele dia. Aí eu falei assim, muito obrigada, senhor, mas pode ficar tranquilo que eu consigo estacionar sozinha. Ele se ofendeu e fez assim, ai, nossa. Aí eu de novo, com esse tom de voz, falei, então, moço, por que o senhor, sendo que, olha, tem 1, 2, 3, 4 e eu 5. 5 pessoas estacionando aqui no seu estacionamento. O senhor estava do outro lado do estacionamento, por que o senhor ignorou as 4 outras pessoas e achou que eu precisava de ajuda do outro lado do estacionamento? Aí, acho que caiu a ficha, ele tirou a atitude agressiva, assentiu com a cabeça e foi para o lugar dele de novo. E o que isso, por que eu trouxe esse exemplo? Que são várias vezes que nós mulheres vivenciamos isso na prática. E aí vem os mal acabados falar assim, ai, uma gentileza, ai, você deve ser sapatão, Mônica, ai, você deve ser lésbica. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque, independente da minha orientação sexual, eu não tenho direito de desejar, querer e receber o respeito das pessoas se eu não pedir ajuda, me deixarem fazer o que eu tenho vontade e como eu sei que posso fazer. Eu não pedi ajuda para ninguém. Mas tudo bem, né? A gente ainda tem um bom caminho para lidar com isso. E mesmo se eu fosse lésbica, que eu brinco, né? Ou sapatona, ou gay, ou hétero, ou bi, ou tri, ou pan, eu ainda assim tenho o direito de fazer o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Desde que eu não ultrapasse o limite do outro e respeite como eu faço questão de ser respeitada.
Nós vivemos isso e é muito difícil para nós mulheres irmos para esse lugar de tranquilidade, de lidar com essa falta de informação e preconceito da figura masculina, primordialmente, mas também da figura feminina para com o feminino, porque nós estamos todos desapropriadas. Quando a gente não está consciente de quem a gente é. Eu sou uma pessoa, um ser humano que por acaso é do sexo feminino e por acaso é hétero. Até que eu saiba, até agora, eu ainda professo essa orientação. Pode mudar também, o universo é plural, a gente não sabe. Eu já falei que eu não boto a minha mão no fogo por mim, que dirá pro resto do universo. Então pode mudar tudo, né? E eu tenho direito. Eu sei que eu tenho direito de existir nesse universo do jeito que eu me expresso, com todas as minhas vontades, dons, características, defeitos, qualidades, orientações, visões, e faço diariamente valer esse direito porque eu tenho consciência dele. Quando nós não temos, que é uma boa parte da população feminina ainda, porque também viemos de toda uma tradição de desapropriação e tá enraizado e tal, é muito difícil diariamente lidar com isso, até porque cansa. Porque, pensa no meu exemplo, os 4 outros seres humanos, que por um acaso eram homens, fizeram o serviço deles lá, do jeito deles, na hora deles. Ninguém foi lá e tentou falar para um deles que eles não tinham condição. E eu acredito muito fortemente que aquele senhor, ele não tinha um malefício intencional, mas é tão enraizado, é tão introjetado essa ideia de que entre 5 pessoas, se tem uma mulher, ela vai se fuder para estacionar, porque mulher não dirige bem. Isso é nosso status na nossa cultura. Eu vivo isso muitas vezes porque eu transito por muitos lugares e em todo lugar sempre tem um mal acabado que vai achar que eu preciso da ajuda dele. Só porque ele olha pra mim e viu que eu sou mulher. Como eu disse antes, várias vezes eu tô muito pra conversa e falo, vai cagar. Grossa. Sou o que você quiser, me deixa em paz e deixa eu fazer o que eu tô aqui, que eu escolhi aqui. Dona. Às vezes eu paro e a minha filha também. A gente para, o cara fica olhando e eu fico olhando também. Outro dia, faz o quê? Uns meses, mais ainda do que esse momento, eu tava lá no consultório de São Paulo e eu escolhi parar na rua. E aí, uma vaga gigante. Meu carro pequeno, cabia quase 2 do meu carro lá. Então, não tinha trânsito, tava de boa, eu falei, vou parar aqui. Eu adoro parar de ré, porque eu adoro andar de ré. Eu estaciono tudo de ré, né? Inclusive quando dá pra estacionar de frente, porque eu gosto. E eu sei que eu sei fazer baliza, né? E ainda boto pra fuder, porque vou sempre com uma mão. De propósito. E aí, eu tava lá, olhei um cidadão que parou do outro lado da rua, saindo do carro dele, fechou a porta do carro, parou e olhou pra mim. Eu olhei e falei, bom, vou continuar aqui. O cidadão atravessou a rua, veio e parou em frente à minha vaga onde eu estava estacionando e ficou olhando para mim estacionando. Aí esse dia eu tava mais azedinha e aí eu parei e larguei o volante e fiquei não rindo, né? Assim.
E ele permaneceu. E olhando. Olhou pro meu carro, olhou pra vaga, meu carro ainda não estava todo estacionado. Quando ele viu que eu não ia continuar, pasmem, ele atravessou de novo a rua e foi do outro lado, que era o lugar para onde ele ia, e entrou no local. Agora, fala pra mim se não é quando a gente tá de bom humor para falar assim, ai, olha só, exercício bacana de apropriação. Quando a gente tá azedinho, falar assim, ai, que vontade de mandar cagar agora, não dá porque eu tô na hora do consultório, então eu vou só fazer valer o meu direito, vou parar porque eu não sou peça de teatro para ele ficar aqui monitorando e assistindo. Então percebe como é uma energia que tempo integral a gente tem que estar usando? Ah, mas você tem problemas com isso, Mônica, por isso. Quando eu ouço esse tipo de coisa, a gente respira fundo e fala assim, então, colega, se eu tivesse realmente problema, eu não estaria te dando o exemplo do meu exercício, né? E se eu tivesse problema, qual é o problema? Hein? E aí de novo a gente vai para esse movimento tão forte de desapropriação. O Tiago tá falando, tem mais problema com isso quem para ficar olhando. É verdade, né? O incômodo é tão automático daquele cidadão de perceber que eu era uma mulher, que ele teve que sair da rota dele e se bandear para perto de mim para ver se ele ia precisar atuar com aquele ser ínfimo que era aquela cidadã. E isso não é ódiozinho dos boy, não, né? Porque eu adoro boy, adoro homem, adoro beijar na boca deles, adoro transar com homem, adoro, não tem nada. Só que vamos combinar que às vezes dá uma preguiça, que a falta de consciência, a preguiça emocional que os boy, grande parte dos boy tem ainda, de ir para uma consciência de si. Ai, colega. E de novo, lá vem as cabeças oca falando, ai, é lésbica, que tem, ela tá falando assim porque ela teve trauma, se decepcionou com o homem e agora é lésbica. Querido, bem que seria interessante eu gostar dessa fruta, da mesma fruta, porque eu ia ter mais opção. Porque com o homem tá difícil, cara. Ó, deixa eu explicar. Isso é bom, né? Porque isso diz de apropriação. Eu já entendi que eu não preciso ser mãe de homem que se relaciona comigo. Eu já entendi que eu não preciso ser babá, que eu não preciso ser terapeuta, que eu não preciso ser professora, que esse não é o meu papel. E é muito difícil encontrar um boy que não queira essas capacidades. Eu já terminei namoros, inclusive, porque eu não queria ser terapeuta. Eu já trabalho com isso diariamente, porque é a minha paixão. No meu relacionamento pessoal, não. Vai se tratar sozinho, não comigo. Até porque eu cobro. E só por uma trepada gostosa, tratado das traumas da... Não. A minha trepada é mais cara. Né? Já que a gente vai para esse lance. Então, a apropriação... Você tá rindo, né, Jô? A apropriação de si leva para essa consciência. E o quanto... Presta atenção. O quanto você se sente com medo, irritado, castrado, porque você não tem coragem de assumir quem você é para o mundo, porque tem medo de ser julgado, tem medo de não ser compreendido. Quem vê esse programa de hoje
Tem um monte de gente que eu sei que assiste sem se identificar, porque tem curiosidade lá de Bagdá, e vai ficar falando, ó, credo, ela se acha. Mas é porque foi lá na ferida, que tá aberta, lá purulenta, cheia de infecção, não tem coragem de se assumir, ou pelo menos buscar ajuda para alguém te ajudar. Então fica torcendo o nariz. Porque quando a gente tá nessa vibe, porra, meu, eu fui assistir o Coringa, Joker. Fica só curiando, Vera. Oi, Vera, você tá aí? Oi, Maria. Isso mesmo, só lá, ó, pra querer descer a lenha. Porque tá com muito mal-estar, tá desapropriado de si. Meu, eu fui assistir o Coringa. Eu fui assistir esse filme que eu já gostava quando foi. O Thiago tá falando, é mais fácil apontar os outros. Eu amei quando foi quem fez essa personagem, foi o Nicholson, que eu sou louca naquele homem doidão. Eu sou louca nele. E depois o Heath Ledger, também eu era louca nele, mas ele morreu, ele era doidão mais ainda, né, do que o Jack Nicholson. E doentão também. Ser humano, né? E não foi buscar ajuda, então acabou lá morrendo. Mas aí quando falou que era o Joaquin Phoenix, eu falei, putz, adoro esse man, vai ser Duca. E foi, cara. Se você não assistiu, vai assistir. Porque o enredo, no geral, fala sobre desapropriação de si. E como nós somos levados para essa desapropriação e não percebemos, a ponto de vivermos coisas muito doloridas, muito nevrálgicas, muito traumáticas, que nos deformam de tal maneira que às vezes a gente não consegue mais voltar para o cerne, para a essência, para a origem. De tanta deformação, de tanta dor. Tem falas preciosíssimas nesse filme, dessa personagem, né, do próprio Coringa, de percepções que ele começa a ter dentro da loucura dele. E como elas são apropriadoras, porque ele fala, na verdade, de tudo que a gente vive, só que de uma maneira hollywoodiana, naquela personagem, naquele enredo de HQ. Né? Mas ele fala, todo o enredo fala sobre as demandas emocionais que nós vivemos hoje ainda e que não vão se extinguir. Porque nós vivemos exatamente para a gente ter a chance de se apropriar. E é interessante que foi tão incrível, depois que eu vi o filme, nesses dias agora, eu me deparei olhando lá em São Paulo, na rua, parada no farol, e vi cenas que provavelmente já existiam durante todos esses 12 ou 13 anos de consultório em São Paulo, que eu vi inúmeras vezes e não enxerguei. Eu vi coringas no meio da rua. E muito interessante porque como acendeu as falas dele, da personagem, e me fizeram aprofundar uma questão muito importante de existência, eu vi coisas muito semelhantes ao do filme. Um cara no farol, falando com o pessoal do carro, de uma forma que me remeteu muito rapidamente a várias cenas do filme. Um outro andando no meio da rua, de uma avenida enorme, a 23 de maio, em plena muvuca do horário do almoço, ele andando no meio, numa das faixas, e os carros saíam, e ele dançando no mundo dele,
E eu me dei conta, imediatamente eu pensei, nossa, eu nunca tinha visto essas pessoas desta forma que eu estou enxergando agora. E algumas coisas muito importantes que essa personagem se dá conta nesse filme, eu vi 3 ou 4 pessoas em um dia. Então, o filme, apesar de ser uma puta produção, uma história muito bem amarrada, muito bem montada, um enredo incrível que faz total sentido, fala de nós, da nossa vida na coletividade, da nossa vida entorpecidos e anestesiados no verniz cultural, na desapropriação de quem nós somos genuinamente. E a gente não se dá conta. E o quanto isso pode adoecer cada um de nós. A gente não precisa ter grandes traumas para agir de inúmeras maneiras como no filme. E aí faz muito sentido para esse programa de hoje o que eu estou dizendo. A gente vive diariamente, sem se dar conta, inúmeras escolhas de desapropriação de quem nós somos, de qual é o nosso direito, de dizer de verdade o que eu tenho vontade. Você vai no meu casamento? Não sei. Mas pô, não sei. É de verdade. Você gosta disso? Não gosto. Mas experimento, mas eu não gosto, eu não quero. Mas você é chata. Pode ser. Você é toda esquisita. Sim, provavelmente. Para você, que não é essa percepção como eu sou esquisita e tá tudo bem. Eu não tô entendendo isso como uma ofensa, não. Quantas vezes você consegue ir para esse lugar de pertencimento, apropriação de quem você é? Mônica, eu não sei quem eu sou. Ótimo, você já percebeu. Você já percebeu que você não sabe de verdade quem você é. Olha que legal. Já é um passo imenso. Super bacana. Você não briga, não fica brigando. Mas isso é assim, eu não entendi. Com essa postura de, não, para, você é agressivo. Me dá, passa a mão na minha cabeça. Eu não sei. Você não sabe, tá fazendo o quê para aprender? Ou pelo menos, eu tenho dificuldade com isso aqui. Não é que eu não sei, não é que você precisa me salvar de mim. Eu tô aqui com dificuldade, realmente eu tenho dificuldade nisso. Tô aqui prestando atenção, tô indo buscar do meu jeito. Ok. Não precisa buscar do jeito que todo mundo acha que é certo. Eu sempre sugiro, porque tá dentro do meu escopo profissional. Quando eu vejo que o caminho é esse aí, não dá para ir pro outro. Mas sim, inúmeras vezes eu falei para as pessoas vindo indicadas por médicos amigos meus, vai para terapia com a Mônica. A pessoa vem e, como eu sempre processo, vem para entrevista. A entrevista não tem vínculo. A pessoa vem para entrevista e eu digo, eu percebo, tem uma dúvida ali. Eu não vou convencer, porque eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, nem salvar ninguém de si. Vai para casa, faça a sua metabolização, depois você decide. Batata, aquela que eu saquei, não volta. É direito. Tem nada de errado. Não quer entrar em contato, quer uma coisa mais fácil, não quer abdicar, não quer sair do vício, não quer perder o bem bom. Eu já tive, um monte de paciente nessa minha trajetória inteira que conseguiu fazer processo para se dar conta de que não queria sair daquele vício. E olha, terapeutizou. E aí se habilitou para lidar com as consequências de permanecer no vício. Porque você não precisa sair
porque você se deu conta. Você só precisa assumir que você escolhe ficar. E você vai lidar com as consequências. É isso, né? E a desapropriação vem exatamente dessa negação de percepção de onde eu estou, o que é meu direito, quem eu sou. Porque aí eu não sei o que fazer com as coisas, com os desafios, com os exercícios, com as ocorrências externas e internas. Eu não sei o que fazer. Porque eu não me saco, eu não me percebo, eu tenho preguiça, eu tenho medo, eu não quero ir buscar ajuda. Ainda não, tá bom? Então só olha, né? Eu não sei o que é meu direito, como é, não consigo lidar, eu preciso de alguém me salvando, porque eu não quero fazer esse trabalho. Vai para esse lugar. Isso já é saudável. Ah, eu tenho preguiça mesmo, não tenho vontade, tenho medo do que vai aparecer, não quero lidar. Você tem direito. A única coisa que eu explico, que não é uma tortura, também é uma verificação. Que nessa consciência, quando você vai para esse lugar de apropriação do seu direito de permanecer no vício, na dificuldade, no medo, na resistência, a gente acha que esse consciente comanda. E às vezes, por um período, ele fica mesmo no comando, dando conta, driblando daqui e de lá. Mas quando a sua alma, a sua essência, o seu eu superior, o seu eu verdadeiro, a sua sabedoria genuína, disser lá, deu, acabou, você pode fazer a escolha que você quiser, porque aí ela vem fritane, passando, descarrilhando, igual Mad Max, manja o filme Mad Max, com a Charlize Theron, a nova versão, que foi relativamente antiga, mas é atual, passa com o caminhão, me pede licença. E ela vai fazer você, no mínimo, olhar para onde você já tem condição de ressignificar. Não é para castigar, não é para punir nem nada. É para te dar a chance de você perceber que, por mais que seja difícil, ou por mais que seja confortável o vício, os medos, as inseguranças, já está na hora e você querendo ou não, você tem que vazar. Mesmo assim, você pode permanecer e lidar com as consequências desse impulsionamento da alma. Atualmente, isso está ficando cada vez mais forte, né? As pessoas estão adoecendo cada vez mais, descarrilhando cada vez mais, se perdendo cada vez mais, perdendo bens materiais, perdendo saúde, relacionamentos, porque vai insistindo em permanecer na resistência. A gente veio para cá, nós todos viemos para cá para termos a chance de exercitarmos as nossas capacidades que não conhecemos ainda com clareza e o exercício do amor incondicional por nós, desapropriando o lixo do verniz cultural e se apropriando no direito genuíno e único de ser. Esquisito, diferente, estranho, único. E aí a gente, querendo ou não, gostando ou não, essa apropriação vai acontecer, mesmo que seja um segundo antes de você dar tchau pro corpo e voltar para a realidade em outra percepção. Então, esse é um exercício muito importante, porque invariavelmente
Você se tá aqui agora, ou você tá assistindo depois nessas próximas 24 horas aqui no Instagram, ou vai assistir depois lá no YouTube, no meu canal, é porque o teu eu superior aí, a tua centelha, tá te dando um peteleco e falando, vai cara, vai, tem que quebrar com esse padrão. Essa merda já não tá funcionando, tem um desconforto e já tentou de tudo e não deu. Vai atrás, vai buscar recursos. Ou começa de novo a usar o que você já tem, que já se deu conta. Se não der, vai rapidão, não deixa pra amanhã, colega. Porque vai dar. O Thiago tá falando, eu nem tenho mais orelha de tanto peteleco. Então vai, cara, vai, colega, vai se munindo, porque tá... A aceleração, na verdade, que a gente diz que tá acelerado, é um movimento de tração que a gente tá fazendo, de resistência com esse impulso de florescer, de romper com as amarras, de romper com o que não funciona mais, com o que não tem mais espaço de verdade na nossa realidade, com o que não nos traz mais bem-aventurança genuína. E para a gente se apropriar dessa nova percepção, desse status interno, nesse lugar que a gente abandonou, porque a gente foi se adequar, porque a gente foi se afastar, porque a gente se distraiu da gente. Eu gosto muito de uma frase do teatro mágico que fala assim: os opostos se distraem, os dispostos se atraem. E isso fala muito comigo, com a minha prática diária, com a minha prática profissional, em que eu percebo, eu confirmo, constato diariamente que não há como forçar nada. Há só uma maneira, por exemplo, na minha prática, uma maneira de ajudar a pessoa a enxergar o que já é e ela se apropriar daquilo com consciência, com coragem, com energia do próprio direito. Isso é apropriação de si. Isso significa, inevitavelmente, ir contra o fluxo. Se você está super encaixadinho no fluxo, tá errado. Tá errado no sentido, você está transitando por outra esfera que não é a tua. Porque, naturalmente, estar em si significa romper paradigmas do fluxo. Significa, não, eu não vou com a manada aqui não mais. Eu não quero pertencer. Não, o preço para pertencer é eu me abandonar. Então, inevitavelmente, você precisa romper com um monte de coisa. Rótulo, status, medos, ideias, conceitos. Vai ler lá meu post, onde eu tô lá com uma cara nojenta lá, de herege e pecadora. Depois tem a explicação de cada termo na íntegra e depois o texto lá no post. Vai lá entender o quanto a gente é refém dessa desapropriação e desse afastamento de quem nós somos de verdade, e quanto a gente acredita nas bobagens e acaba virando prisioneiro disso. E nosso bem-estar, a nossa saúde física, mental, emocional, energética, espiritual é totalmente comprometida. Por isso que nós continuamos adoecendo muito e continuaremos se a gente não for para essa possibilidade de florescimento. Tá bom? O Instagram tá me avisando que acabou o nosso tempo. Gratidão profunda por todos vocês aí que estiveram aqui ao vivo e depois vocês que estarão junto comigo. Um grande beijo. Semana que vem, terça-feira, 20h30, no mesmo bate-canal aqui, Mo Salomão Psi, Papos e Reflexões Online. Beijo, beijo, beijo. Até lá.